Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tipo bem específico de ansiedade. Aquela que não vem de um evento real lá fora, sabe? Mas sim das histórias que a nossa própria mente cria. Vamos entender juntos como lidar com essa ansiedade que nasce de dentro para fora. Para começar, a gente precisa refletir sobre uma pergunta que é a base de tudo. Essa angústia que a gente sente, ela vem de algo que está de fato acontecendo ou do que a gente está imaginando que pode acontecer? Conseguir separar uma coisa da outra já é o primeiro grande passo para entender como a ansiedade funciona. E aqui está o ponto central da questão. Para o nosso corpo, tanto faz. A reação física é exatamente a mesma. Se a mente imagina um perigo, o corpo inteiro se prepara para lutar ou fugir, mesmo que essa ameaça seja pura ficção. Não tem diferença nenhuma na resposta do corpo. Então, este aqui é o nosso roteiro de hoje. Vamos passar por como a mente cria e o corpo sente. Por que a mente se preocupa tanto? Como funciona o círculo vicioso da preocupação? E o mais importante, como a gente pode aprender a observar os pensamentos e usar ferramentas práticas para encontrar um pouco mais de calma. Ok, começando pela primeira parte, essa conexão direta, sabe, entre o que se passa na cabeça e o que acontece no corpo. A mente tem um poder de criação gigantesco, tanto para o bem quanto para o mal. É uma sensação que, nossa, muita gente conhece bem, né? O coração dispara, o peito aperta, a respiração fica curta. E a causa para tudo isso é simplesmente um pensamento, uma suposição. Isso mostra, de um jeito muito claro, o poder que as nossas narrativas internas têm sobre o nosso corpo. Mas tá, vamos para a origem disso tudo. Por que a mente tem essa mania, essa tendência de se preocupar tanto? Bom, não é uma fraqueza, nem um defeito, viu? Na verdade, é um mecanismo biológico de proteção que simplesmente passou dos limites. A função principal da mente é garantir a nossa sobrevivência. Ponto. Ela foi programada para isso, para antecipar perigos, para nos poupar de dor, de decepção. O problema todo começa quando essa proteção vira um exagero tão grande que o que era para ser uma defesa acaba virando uma prisão. E aqui a gente precisa fazer uma distinção que é crucial: a diferença entre o medo real e o medo que vem do pensamento. O medo real é instinto puro, uma resposta a uma ameaça que está ali, na nossa frente. Já o medo pensado, esse é uma ilusão. É como um alarme de incêndio que nunca desliga, mantendo o corpo num estado de modo de guerra constante, que drena toda a nossa energia. E isso nos leva direto para a terceira parte da nossa análise: como um simples pensamento se transforma num ciclo vicioso que acaba com a gente. Vamos ver o passo a passo de como essa engrenagem funciona. O ciclo é quase sempre o mesmo. Começa com aquela sementinha do "e se?". A partir daí, a mente começa a trabalhar buscando ativamente por justificativas para esse medo, vasculhando o passado, criando cenários. Com a repetição, o cérebro se vicia nesse padrão e o resultado final é uma exaustão profunda da mente e do corpo. E aqui está uma das raízes do problema. A mente ansiosa quer controlar tudo, quer ter garantias. Só que a vida é, por natureza, incerta. Então essa busca pelo controle absoluto vira uma fonte que nunca seca de frustração e ansiedade. Se tentar controlar tudo é o que gera o esgotamento, qual é a alternativa? A resposta está numa virada de chave. A solução não é sair lutando contra os pensamentos, mas sim mudar a forma como a gente se relaciona com eles. Vamos ver como isso funciona na prática. Muita gente acha que para se livrar da ansiedade tem que parar de pensar, que tem que silenciar a mente na marra. Mas a verdade é que gerenciar a ansiedade não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aprender a criar uma distância saudável. É reconhecer a diferença fundamental entre um pensamento e um fato. Essa simples distinção, gente, tem um poder transformador, porque ela devolve a nossa capacidade de escolha. Essa metáfora aqui ilustra isso perfeitamente. Um pensamento pode ser visto como um mensageiro que chega com um aviso. A gente pode ouvir a mensagem, agradecer pela tentativa de proteção e, então, escolher não ser dominado por ela. Não é preciso obedecer a todas as ordens que a mente dá. E, finalmente, chegamos na parte prática. Como colocar essa nova mentalidade em ação no dia a dia. Aqui vão algumas ferramentas para a gente reeducar a mente e quebrar de vez o ciclo da preocupação. Então, vamos lá para esse kit de ferramentas. Primeiro, praticar a presença. É se ancorar no agora, sabe? Sentir o pé no chão, perceber a respiração. Isso corta aquele loop de pensamentos sobre o futuro. Segundo, ser gentil. É conversar com essa mente ansiosa como a gente falaria com um amigo que está com medo. Isso desarma a autocrítica.
terceiro, e esse é chave, questionar os pensamentos. É perguntar, peraí, isso é um fato ou é só uma história? Isso muda o jogo. Quarto, reescrever a narrativa. Em vez de ir direto para a catástrofe, a gente pode criar uma alternativa mais neutra. E por último, tomar uma ação concreta, por menor que seja. Isso quebra a paralisia da preocupação e prova que existe sim algo que a gente pode fazer no mundo real. Agora, é muito importante ter uma expectativa realista, ok? Isso não é uma solução mágica instantânea. Reeducar a mente é um processo contínuo. É como treinar um músculo. Exige consistência, paciência e muita prática para o cérebro aprender novos caminhos, caminhos mais calmos e saudáveis. E para a gente terminar, fica uma última reflexão. Neste exato momento, que história a mente está contando? O simples fato de reconhecer essa narrativa já é o primeiro passo para a gente poder decidir se essa é a história na qual queremos de fato acreditar. Agradecemos a companhia.